Esse é um tutorial para se trabalhar com o programa RST-Tool, uma ferramenta muito útil para quem trabalha com a teoria da estrutura retórica do texto e precisa criar os diagramas de análise dos textos. Bom, o primeiro passo é salvar o texto analisado no formato TXT, ou seja, sem formatação. Então, no processador de texto, digitar ou abrir o texto que vai ser analisado e utilizar a opção salvar como texto sem formatação. Vamos selecionar aqui a pasta onde vai ser gravado o texto. Vou dar o nome de teste para esse arquivo. E aqui no salvar como tipo, a gente seleciona texto sem formatação. Clique em salvar. OK. E o texto está salvo, o texto que vai ser analisado. Aí no programa RST-Tool, vou utilizar a opção Import Text File para poder analisar esse texto através do programa. Aqui no Text File, utilizar a opção Locate para localizar o texto a ser analisado. No caso, o arquivo é o arquivo teste.txt. E tem a opção Relations, que é para se selecionar o arquivo com as relações, já com os nomes e as relações que são utilizadas na análise. Clicando em Use Master e Locate, é possível já selecionar esse arquivo que tem os nomes das relações já em português, aqui português.rel, gravadas. Então vou clicar em abrir, né, e import. Agora o texto já está no programa para ser analisado. O próximo passo agora é segmentar as unidades que vão ser analisadas. Então vou clicar aqui em Segment e colocar essa marquinha verde depois de cada oração que vai ser utilizada na análise do texto. Ok. Já foi selecionado, já foram segmentadas as unidades. Agora vou clicar em Structure para fazer a análise, então, para criar o diagrama. Primeiro eu vou clicar em Options e Appearance Options para aumentar o tamanho da fonte para 14 para facilitar a visualização. Bom, a RST tem dois tipos de relação: relação núcleo-satélite e relação multinuclear. Para marcar uma relação multinuclear, tem que clicar em Add Multinuc. Aí posiciona o cursor sobre o núcleo, clica com o botão esquerdo. Aqui vou selecionar a relação de contraste. Para adicionar outro núcleo, vou posicionar o cursor sobre esse outro núcleo, clicar com o botão esquerdo, arrastar até esse primeiro núcleo que foi marcado e soltar. Ele vai perguntar se quer marcar com uma relação multinuclear ou uma relação em RST, que seria o núcleo satélite. Vou selecionar multinuclear e ele vai manter a relação de contraste. Vou fazer a mesma coisa com esses outros 4 núcleos aqui que também estão numa relação multinuclear, relação de sequência. Então eu clico Add Multinuc, clico sobre um dos núcleos, escolho a relação de sequência e aí vou acrescentando os outros núcleos. Seleciono o núcleo, posicionando o mouse sobre ele, clico com o botão esquerdo, arrasto sobre o núcleo que já está selecionado e solto. E clico aqui e seleciono o Multinuc. E assim sucessivamente. Ok. Agora essa porção de texto é satélite dessa última porção aqui, dessa última unidade. Ou seja, aqui eu tenho uma relação núcleo-satélite. Quando a relação é núcleo-satélite, eu devo primeiro posicionar o mouse, posicionar o cursor sobre o satélite, clicar com o botão esquerdo e arrastar em direção ao núcleo. Aqui solta. Quando solta, ele apresenta a lista de relações. Aqui a relação é de competência. Seleciona essa relação. E agora eu vou clicar nesse botão Add Span para fazer aparecer aquele traço vertical que indica que esse é o núcleo. Pronto. Toda essa porção de texto também é satélite daquela porção formada pelas unidades 1 e 2. Então vou fazer o mesmo procedimento. Posicionar o cursor sobre essa porção textual aqui, clicar com o botão esquerdo,
arrastar em direção ao núcleo e soltar. Vou clicar sobre a opção RST, porque é uma relação núcleo-satélite aqui, relação de elaboração. E vou clicar sobre Add Span e clico sobre o núcleo para que ele crie essa linha vertical que indica que esse é o núcleo. Pronto, está feito o diagrama. Agora esse arquivo pode ser salvo, então clico em Save RST para salvar o arquivo como um todo. Alterações podem ser feitas posteriormente, enfim. Agora, a imagem em si, tem duas maneiras para essa imagem ser utilizada, no caso, em um processador de textos. Uma é clicar em Options, clicar em Structure e clicar em Capture Diagram to Clipboard, ou seja, ele vai para a memória do computador e daí pode ser colocado num processador de texto, como o Word, por exemplo, colando essa imagem aqui. Okay, só que ela perde um pouco de definição. Uma outra opção seria gravar no formato PostScript, então clico em Save PS, clico sobre o núcleo mais alto aqui na estrutura do diagrama e gravo nesse formato PostScript. E aí, para converter para um formato que seja aceito em processadores de texto, um formato de imagem como o JPG, por exemplo, utiliza-se um programa como o CorelDRAW. Então esse é um tutorial básico de como se utilizar o programa RST Tool.